A pessoa toma medicação, muitas vezes, para baixar o limiar dela de ansiedade, de estresse e tal, e você conseguir falar com ela. E ela vai conseguir falar com você, e em vez de ela relatar o problema dela como, cara, eu vou morrer e tal, ela vai dizer, cara, na verdade é o seguinte, eu acho que vou ser demitido. E isso tá me dando muito medo, porque eu tenho um filho, e ele tem 6 anos, e eu não tenho outra forma de sustentar a família. O cara não tem medo, por exemplo, o cara não tem uma fobia específica de aranha, o cara não tem um tag, que ele não fica preocupado o tempo inteiro. Ele só fica preocupado quando vai ter um olho nele, olhando pra ele e julgando ele. Então o cara vai dizer, cara, eu não consigo fazer uma palestra, falar, fazer uma reunião de trabalho. Eu sou bom, eu faço bem meu trabalho, mas quando é uma reunião, que as pessoas vão me avaliar, eu fico suado, eu tenho taquicardia. Sei lá. Quantas cenas existem num dia que podem ser uma memória? Por exemplo, eu pegando uma água e tomando é uma cena. Quantas delas existem no dia? 1000? Talvez 1 ou 2 é ruim. A medicação faz o quê? Imagina que você tem um limiar de ansiedade que ele vai desde esse microfone até aqui sendo você despersonalizando e aqui você estando dormindo, né? Beleza. A medicação vai fazer o quê? Ela vai empurrar esse limiar para baixo. Os problemas da tua vida, os teus estilos cognitivos e sei lá, estresses crônicos que você tenha, por exemplo, tem um relacionamento patológico, ele empurra esse limiar para cima. Você mora num lugar estressante, empurra para cima. Você tem uma personalidade com alto neuroticismo, empurra pra cima também. Beleza, então agora a gente entendeu que você tem um problema prático na vida que tá gerando um problema psiquiátrico por conta da tua infância, teus traços de personalidade. Também, né? Pô, vamos falar um pouco então de ansiedade aí. Tu tava falando antes que uma das formas de diminuí-la, tratá-la, enfim, é tu começar a enfrentar os medos até uma forma que o teu cérebro entenda que, tipo, esse medo não é tudo isso. Mas tu acha que isso funciona para todo mundo ou talvez essa técnica não funcione para todo mundo? Tem alguma outra abordagem, assim, sei lá, eu acho que mindfulness, não sei se... Tem gente que precisa de uma medicação, né? A medicação faz o quê? Imagina que você tem um limiar de ansiedade que ele vai desde esse microfone até aqui sendo você despersonalizando e aqui você estando dormindo, né? Beleza. A medicação vai fazer o quê? Ela vai empurrar esse limiar para baixo. Os problemas da tua vida, os teus estilos cognitivos e sei lá, estresses crônicos que você tenha, por exemplo, tem um relacionamento patológico, ele empurra esse limiar para cima. Você mora num lugar estressante, empurra pra cima. Você tem uma personalidade com alto neuroticismo, empurra pra cima também. Mas às vezes você pega um paciente que já tá quase aqui, ó. Entendeu? Perto e você não consegue
fazer nada aqui embaixo antes dele baixar um pouco. Entendi. Por isso que a medicação só não funciona, só ela, porque você simplesmente vai baixar um pouco e vai deixar aqui. Mas é como se tivesse o negócio empurrando, tirou a medicação, vai explodir de novo. Isso aqui. Então, assim, a pessoa toma a medicação muitas vezes para baixar o limiar dela de ansiedade, de estresse e tal, e você conseguir falar com ela. E ela vai conseguir falar com você, e em vez de ela relatar o problema dela como, cara, eu vou morrer e tal, ela vai dizer, cara, na verdade é o seguinte, eu acho que vou ser demitido. E isso tá me dando muito medo porque eu tenho um filho e ele tem 6 anos e eu não tenho outra forma de sustentar a família. Beleza, então agora a gente entendeu que você tem um problema prático na vida que tá gerando um problema psiquiátrico por conta da tua infância, teus traços de personalidade. E aí tem que diferenciar, né? Problema prático, problema psiquiátrico e falsos problemas. Às vezes a pessoa tem um falso problema. Sei lá, eu acho que eu sou feio. Eu acho que eu sou feio. Sei lá, talvez você seja, ou talvez não. Mas às vezes não é um problema real, né? Às vezes é um problema imaginário. Uma projeção de alguma coisa. Às vezes a pessoa acha que está sendo traída e não está. Não tem a mínima possibilidade dela estar sendo traída. Então, às vezes, não teria problema, na verdade, mas a pessoa enxerga um problema. E, às vezes, tem um problema psiquiátrico. Ou seja, o cérebro da pessoa tem áreas muito maiores, como a amígdala, áreas menores não funcionando bem, como no córtex pré-frontal. Sei lá, borderline tem o córtex pré-frontal disfuncional. TDAH tem também. O toque também deve ter algumas estruturas. Então esse é um problema psiquiátrico, você vai precisar tratar com médico, psiquiatra e psicólogo. Mas às vezes tem problemas práticos, ou seja, cara, eu tava num trabalho, eu por exemplo, tava no serviço público e eu era psicólogo organizacional e ninguém sabe o que é isso no Brasil. Então assim, psicólogo organizacional faz o quê? Cara, senta lá, fica lá, qualquer coisa que tiver a gente te manda, de problema. Manda qualquer coisa pro cara que ele é o psicólogo que ele vai resolver. Então, assim, você tá num contexto onde tem um estresse muito grande e é um problema prático na tua vida. De modo que se você tira, a pessoa melhora, sabe? Então, assim, às vezes o cara não tem um transtorno de ansiedade. Ele tem um relacionamento ultra patológico que faz ele pisar em ovos o tempo inteiro, faz ele ter que dar o celular pra mulher verificar tudo. Ele, sei lá, e tem muita mulher que é extremamente tóxica, isso é uma coisa que você tem que falar também, porque tem muita gente falando de homem tóxico e tem pouca gente falando de mulher. Mas, por exemplo, mais de 90% dos casos de alienação parental, quem pratica é a mulher. Então, eu já atendi diversos homens, assim, destruídos com 40 e poucos anos, porque se separaram e, tipo assim, os caras não conseguem mais nem ver o filho. E isso é uma dor que eu acho que só você consegue só entender quando você tem um filho e você se imagina. Porque é um negócio que, assim, é horrível. Então, assim, você tem um problema de um relacionamento tóxico que ele tá ali te empurrando aquele limiar de ansiedade pra cima. Às vezes você tira e o cara melhora, né? A pessoa melhora. O cara fica dizendo pra mulher não vestir isso, não vestir aquilo, não falar com não sei quem, não sei o quê. Aí termina. Daí ela diz, nossa, minha vida mudou. Mas às vezes não, ela tá com transtorno de ansiedade. Tirou e ela ainda fica lá em cima, explodindo. Aí vai ter que tomar medicação, fazer tratamento com psicoterapeuta e tal. Tipo, sei lá, uma rua que tem um carro, o carro é a pessoa. Daí ela fura o pneu, vai lá e troca o pneu. Vai lá, fura o pneu. Pô, tira os pregos da rua, né? Tipo... Exato. Tira o prego da rua pra... entende a rua, pra onde ela vai. Né? Depois... Mas o Mindfulness é um negócio muito massa, né? Eu ensino lá dentro do curso da ansiedade, também ensino práticas de Mindfulness. Tem várias práticas de Mindfulness, assim, diversas correntes, né? De meditação e Mindfulness. O Mindfulness é você estar no presente, agora, e tentar viver nesse estado de agora, que vai sempre continuando, vai sempre se repetindo. E aí você treina ficar ali. Por que isso é muito bom para ansiedade? Porque o cara da ansiedade está sempre no futuro, né? O depressivo está sempre no passado. O passado dele empurrando ele para baixo. O ansioso está sempre no futuro, o futuro impedindo ele de fazer alguma coisa. E aí você treina ficar no agora. E aí
se você tem ansiedade ou alguma coisa assim, você treinando mindfulness, você inevitavelmente vai começar a entender que os momentos... pensa bem, se você vive muito tempo no futuro, no presente, você não vive no tempo que é o tempo que existe sempre, que é o agora. Pelo menos o tempo que você pode fazer alguma coisa, né? Faz alguma coisa no passado, não dá. Faz alguma coisa no futuro. Você pode se planejar e fazer, mas fazer no futuro não dá, tem que ser agora. Então o cara começa a viver no agora e ele começa a ver que a maior parte das vezes ele não está em perigo extremo. A maior parte das vezes ele está bem. Então você começa a modular teu sistema emocional, o teu cérebro começa a mudar, algumas estruturas do cérebro começam a silenciar, outras começam a ficar mais ativas e você começa a experienciar o momento e ter mais controle. E aí você tem mais controle, você passa mais para esse lado, né, que a gente chamou ele de lado da confiança, e você começa a ficar mais tranquilo e entender, bom, existem quantas situações num dia? Sei lá, quantas cenas existem num dia que podem ser uma memória? Por exemplo, eu pegando uma água e tomando é uma cena. Quantas delas existem no dia? 1000. Talvez uma ou duas é ruim. De fato. As outras que são ruins, talvez é eu pensando... que isso que eu falei de falso problema, eu pensando, cara, se eu pegar o copo e tomar desse jeito, o Vitor vai olhar e dizer que eu sou estranho. Derrubar. Entendeu? Que é a ansiedade social. O cara tem medo de julgamentos dos outros. O cara não tem medo, por exemplo, o cara não tem uma fobia específica de aranha, o cara não tem um tag, que ele não fica preocupado o tempo inteiro. Ele só fica preocupado quando vai ter um olho nele, olhando pra ele e julgando ele. Então o cara vai dizer, cara, eu não consigo fazer uma palestra, falar, fazer uma reunião de trabalho. Eu sou bom, eu faço bem meu trabalho. Mas quando é uma reunião, que as pessoas vão me avaliar, eu fico suado, eu tenho taquicardia e tal. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!